A cabeça já está borbulhando, o coração já não comporta tanto dele. Não posso mais contê-lo, trancá-lo. Preciso colocar para fora o que dentro de mim está a ponto de explodir. Lancei fora o que ocupava o espaço. Tirei do caminho tudo que atrapalhava, só para que ele resplandecesse em mim. E agora é minha hora, é a minha vez. Os de perto e os de longe verão algo diferente. O sobrenatural vai mudar essa geração. Vem comigo? Boas novas. Todas as vezes que você vive algo especial, como coisas boas, automaticamente você entende que o melhor do Senhor está por vir, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida das pessoas que estão perto de você. Então aproveita que você está perto de alguém aí, bate na mão dele assim, ó, e fala: Deus muda tudo hoje. Olha para outra pessoa, bate aí e fala: Deus traz boas novas sobre você hoje. Quando a gente fala de compartilhar boas novas, de falar daquilo que Deus tem feito, os sinais são parte disso, mas não são a totalidade. Por quê? Tudo aquilo que é experiência que Deus coloca em nós, tudo aquilo que acontece na nossa vida e a gente repassa, a gente está levando boas novas aos outros, sim ou não? E se eu fosse falar aqui sobre evangelismo, se eu fosse falar aqui sobre como é viver a prática de passar para os outros aquilo que você vive, eu poderia ser repetitivo. Por isso, eu tenho algo muito simples para falar para você. Eu fui viajar para Gramado em julho, comemorando 10 anos de casado. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Ela venceu, 10 anos ao meu lado. Mas o que aconteceu? Antes da gente ir, a gente deu aquela super pesquisada no Google, perguntou para um monte de gente que já foi o que era legal e me indicaram um lugar, que era um lugar numa praça central, onde se vendia um pão recheado com linguiça. Pão normal, caseiro, recheado com linguiça. Chegamos lá, tinha fila. Eu falei: caramba! E aí depois que eu provei, eu entendi o sentido. É o melhor pão que eu já comi na minha vida. Sério, se você for para lá, você tem que experimentar. Só que eu falando assim, talvez você não imagine, mas começa a pensar agora, quem gosta de pão? Começa a pensar, sabe aquele pão bem fofinho? Aquele que você morde assim, desmancha? Sabe aquele que tem aquela casquinha por fora? Você começa a sentir o cheiro já, não está sentindo o cheiro do pão? Mas para não te deixar com vontade, eu vim aqui mostrar um dos meus talentos. Eu sou padeiro, gente. É mentira, tá? Traz aí. Eu vou preparar aqui um pão para vocês. Sai um, glória a Deus, você vai ser a primeira a comer o pão. O resto não vai comer, só ela vai comer. Vocês não acreditaram no meu dom. Eu trouxe todo o material. Todo o material ali. Eu sou melhor que a Ana Maria Braga. Você viu o tanto de assistente, ó? Fultran acreditou no meu talento de verdade, hein, Fultran? Você tá louco, olha isso. O que é isso, Jesus? Até eu estou em choque agora, gente, é sério. Os ingredientes aqui são muito simples. Quer anotar? Anota aí. 8 colheres de sopa bem cheia de açúcar. É sério, eu não estou brincando não, é sério. 1 colher de sopa rasa de sal, 2 colheres de sopa rasa de margarina, 3 ovos, 2 xícaras de leite morno, 1 quilo de farinha de trigo e 2 colheres de fermento biológico em pó. Anotou? Depois entra no site que vai ter a receita completa lá. Tudogostoso.com. Não. Mas o que acontece? Isso daqui é o pão. Você consegue ver? Quem aqui gosta muito de pão francês? Não, quem é muito, muito fã de pão francês de verdade? Aquele que come o pão francês puro. Vem cá, Roberta, quero ver. Sobe aqui, Roberta. Você vai me ajudar aqui. Não, cozinhar. Vamos ver se você gosta de pão de verdade. Ela tem a técnica, ó. Ela fura primeiro o miolo primeiro. Começou bem, começou pelo miolo. Comeu o miolo. Fica à vontade, você está em casa aqui. E aí ela vai pela casca. Você faz esse processo também? Sim, é o mesmo processo. Então vou deixar ela comendo aqui. Enquanto isso, por que eu estou falando de pão? Porque muitas vezes falar, fica à vontade, você está em casa.
Está em casa. Tem mais ali se precisar. Porque falar sobre pão é algo delicioso, é ou não é? Sim ou não? A minha tia faz um rocambole, que é uma massa parecida com pão. Não, eu não podia deixar de falar, tia. É o melhor rocambole da história, mas só tem uma vez no ano. Então eu tenho que comer degustando, entendeu? Degustando. Mas por que eu estou falando de pão, estou falando de rocambole, estou falando de algo gostoso? Porque falar de Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Olha a cara da Roberta comendo. Roberta, quando você fala de Jesus, qual é a cara que você faz? Delícia, pastor. Muito bom, né? É muito bom. Você tem que se alegrar de poder falar de Jesus. E sabe por quê? Porque quando a gente fala de pão, a gente fala de algo saboroso, algo que te alimenta, algo que te sustenta e algo que tem um cheiro agradável, um sabor agradável. Ele é todo bom, né, gente? Se não fosse a farinha branca do capeta, ele seria perfeito para a gente comer todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Não é, Roberta? Sim, senhor. E aí o que acontece? Se eu for comparar a questão de fazer pão com o evangelismo, olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, se comparar fazer um pão, comer um pão, com fazer evangelismo, tem muita coisa que a gente pode aprender. A primeira delas é que, a primeira delas é que a Bíblia fala de muitas profissões, mas na verdade a gente poderia dizer que todo mundo era padeiro. Todo mundo. Jesus era padeiro, Pedro era padeiro, Filipe era padeiro, Paulo era padeiro. E por quê? Pergunta aí, por quê? Não, você não perguntou direito. Pergunta de novo, por quê? Porque cada pessoa tem uma forma diferente de falar sobre a receita do pão. É ou não é? Existe o pão francês, existem outros tipos de pão que eu poderia trazer, existem outras receitas que não vão nada do que eu falei aqui, mas cada receita te leva a fazer pão, sim ou não? E te levam a produzir um pão saboroso, sim ou não? E cada pão é diferente um do outro, sim ou não? Se você parar para pensar, quando você fala de algo que enche a sua boca, te dá vontade de comer, como eu falei, comer, como a Roberta está comendo, você vê, ela está no mundo dela ali, curtindo aquele pão. Da mesma forma, quando você está falando de Jesus, está falando das boas novas, você enche a boca e faz com todo prazer. Quando Jesus falava, como ele falava? Assim. Quando Paulo falava, como ele falava? Com esse prazer aqui. Quando Filipe falou para o eunuco, qual foi a intensidade que ele colocou nessas palavras? Qual foi? A maior. Olha para a pessoa do seu lado e fala, responde, vai. Vamos aí, vai. Só que tem uma coisa que é muito interessante. Eu falei de um monte de elementos aqui. E tem pessoas que priorizam, por exemplo, o açúcar. Que falam que tem que ser um açúcar X ou uma quantidade X de açúcar. Tem gente que faz pão aqui? Estou no meio de um especialista, então vou tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas tem gente que usa o açúcar certo e na medida certa para não errar. E às vezes um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, acaba com tudo, não é? Tem gente que prioriza a farinha, não é? Sim ou não, especialistas universitárias? Tem gente que prioriza a farinha. Tem gente que prioriza o ovo, que esse é um ovo de verdade, Foltran, você exagerou, Foltran. Tem gente que prioriza o ovo e usa ovos especiais, ou gente que prioriza o leite fresco saindo da vaca. Mas sabe qual é a questão mais legal de enxergar? O fermento. Por quê? Ele não é a menor quantidade que a gente usa dentro de tudo isso? Sim ou não? Só que quanto de fermento é necessário para fazer um monte de pão? Pouco. Pouco. Não chega a ser uma colher de chá, mas perto disso. Pouco fermento responde a muita transformação. Repete aí comigo. Pouco fermento responde a muita transformação dentro da massa. Isso tudo que eu falei, a menor quantidade sendo o fermento. Tem gente que fala assim, se eu comparar o pão com alguma coisa espiritual, vamos comparar aqui com evangelização. Comparando o pão com evangelização, qual daqueles elementos seriam as boas novas? O fermento. Por quê? Dentro da evangelização, tem gente que prefere se colocar como ponto mais importante aí, a forma que você usa. Pode ir, Roberto, fica à vontade, tá? Você está em casa. Ela está em casa, vai embora e pronto. Tem gente que prioriza o açúcar. O que seria? Tem gente que prioriza a forma de falar, que fala bonito, fala com técnica. Tem gente que prioriza
ou o local onde você vai falar. Eu só falo no local X, porque eu acho que lá é um local bom de evangelizar. Tem gente que prioriza outras situações como a palavra. Eu preciso citar a Bíblia inteira, todos os versículos decorados para poder evangelizar. Mas a verdade é que o que muda realmente uma pessoa que come, como a Roberta, que come, a evangelização que você dá na mão dela é o... Por quê? Algo tão pequeno é algo tão transformador. Não tem segredo para boas novas. Não tem segredo. É a mesma coisa que você pensar em uma semente que gera uma árvore. Comparando a semente com a árvore, qual é maior? Me ajuda aí, qual é maior? A árvore é maior. Mas o que gera frutos de verdade? É simplesmente a árvore ou a semente? A semente, que é algo pequena, é que gera algo grande. O fermento, que é algo pequeno, é que gera transformação completa dentro da massa. Você está entendendo? Aquilo que pode parecer pequeno dentro de você, que você fala é tão incapaz de fazer a diferença na vida de alguém, é tão pequeno perto daquilo que você fala todos os dias com as pessoas, é o que pode gerar completa transformação dentro do coração de alguém. Acho que você não entendeu, você não deu glória a Deus? Cutuque essa pessoa do seu lado e diz aí, presta atenção. O fermento, não, fala com vontade, vai, o fermento gera transformação na massa. As boas novas geram transformação em qualquer pessoa. Não tem como, mesmo que seja pouco fermento, vai gerar mudança na massa, sim ou não, universitárias? Vai gerar mudança. Por menor que possa parecer, aquele fermento dentro da massa, dentro do processo todo, vai gerar algo diferente. E é isso que a gente tem que entender. Um pouco de fermento leveda toda a massa, como a Bíblia diz. Mas isso é só para o mal? Não. Levedar é fermentar. Isso é para o mal, mas é para o bem também. Se você tem algo ruim dentro de você, aquilo pode ser bem pequeno, mas ele fermenta dentro de você e produz coisas ruins. Mas, por outro lado, se você tem algo bom dentro de você, ele fermenta e gera frutos bons, frutos de alegria, frutos de transformação, frutos de boas novas. Você pode dar um glória a Deus por isso? As boas novas do Senhor são a essência dele. São a essência que pode trazer mudança completa no caminhar de alguém. A questão toda que a gente pode ir além no fermento é que tem gente que pensa que a evangelização depende de muito esforço. E eu falo para você que não depende. Por quê? Quando você coloca fermento na massa, os especialistas dizem que você tem que fazer o que depois? Deixar descansar. Não adianta você sovar. Olha, especialista aqui. Google rolando. Faz um ó de verdade, vai. Google rolando, Wikipédia. E aí o que acontece? Você vai sovar a massa, amassar, a massa de um lado fecha a massa do outro fecha a massa, e você vai fazer esse processo. Enquanto você está amassando a massa, o fermento age ou não? Muito pouco, muito pouco. Ele pode agir um pouco? Pode. Mas quando ele age de verdade? Quando está descansando. A Bíblia diz que quem traz a transformação na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você coloca o fermento e lança na mão do Espírito Santo. Lança na mão do Espírito Santo. Você pode falar, mas eu não sei fazer um pão. Eu também não. Eu trouxe isso aqui só para fingir para você. É sério. Pode não parecer, mas é sério. A questão é que o nosso fermento, que é pouca coisa, se eu lanço dentro desse pão, se eu faço da forma certa, ele fermenta e ele gera algo especial. Da mesma forma, se eu coloco aquilo que eu tenho dentro de mim, que é pequeno, dentro do coração de alguém, eu levo as boas novas, aquilo vai fermentar e gerar vida, e gerar transformação, e gerar mudança, e gerar sinais. É isso. Quando a gente entende dessa forma, a gente percebe que você não precisa de muito para fazer a diferença na vida de alguém. Você não precisa de muito. Quer um exemplo? Olha para essa pessoa com cara séria. Bem séria. Não, segura a onda. Bem séria. Agora, só um dos dois começa a sorrir para a outra. Não, só um. Não, só um. Você percebeu? Algo tão pequeno como o sorriso é contagiante. São muito poucos os que aguentaram aqui numa boa que ficaram sérios.
Muito poucos. E se você tá sério é porque você precisa de um doce da Marília Cardoso no final. Merchan, hein, Marília? Merchan. Vai ter que pagar. A questão é que algo tão pequeno gera um reflexo automaticamente. Olha para a pessoa do seu lado e diga: algo pequeno gera reflexo automaticamente. Vamos imaginar aqui duas vilas. Eu quero 2 representantes masculinos aqui. Vai, rapidinho, vai. Vem, Roger. O Roger é a nossa víbora favorita. Vocês prestaram atenção nele de serpente aqui no começo? A anaconda. Gibão. Sobe os dois aqui. Você fica desse lado e o Roger fica desse lado. De pé, à vontade de pé, sem pegar meu pão. Imagina comigo, vamos aqui na minha história, presta atenção, senão você vai perder a ideia. Imagina comigo, existiam 2 vilas, quantas vilas existiam? Uma vila era pequena, era menorzinha, mas era tão bonitinha. Nessa vila existia um padeiro que abriu uma padaria. Vai, vamos comigo. Existia uma vila e nessa vila ele abriu uma padaria. Nessa padaria, ele fazia pães deliciosos. E aí ele começou a vender o pão dele. Ele vendeu um dia, pode pegar, mas não pode comer. E aí ele vendeu um dia, e você vê que o pessoal da vila comeu aquele pão, achou legal e tudo mais. E aí no dia seguinte, o cara foi lá na padaria de novo e falou: poxa, mas é o mesmo pão, né, e tal, perdeu a graça e tal. Ele comprou de novo, mas só por comprar, porque a mãe dele mandou ele comprar. No terceiro dia ele chegou lá, olhou aquele pão e falou: nossa, mas de novo, que porcaria e não sei o quê. E aí ele comprou só um pedacinho de pão. Lá eles compram por fatia, gente, é outra terra, né, outra vila. E ele comprou só isso aqui e foi comendo. Mas ele foi comendo meio cansado, sabe? Comendo cansado, meio, poxa, que chateado. Me ajuda aí, Pedro. Foi comendo meio, nossa, não tinha coisa melhor. Por quê? Perdeu o valor para ele aquele pão, não é? Sim ou não? Por outro lado, na Vila Grande, era uma vila bem grande que existia ali perto, não existia padaria. E o pessoal da vila ficava com muita vontade de comer alguma coisa diferente, mas eles nem conheciam o que era o pão. Olha a cara de fome dele. Cara de fome. E aí ele ficava pensando, poxa vida, que bom seria se tivesse algum comércio que vendesse alguma coisa. Ele não sabia o que era o pão, mas se que vendesse alguma coisa gostosa por aqui. E ele ficava lá pensando, e comia só a mesma coisa ali, o que ele plantava, alface, tomate, coisas saudáveis que não tem gosto, sabe aquela parada toda? E aí chegou um dia que aquele padeiro olhou para a vila pequena que comprava dele sempre, já estava comendo meio forçado, nossa, não estava dando valor para aquilo que estava acontecendo. Você vê, ele pegou um pedacinho de pão mó pequeno e ainda está comendo. A Roberta comeu um pão em 2 minutos, gente. E aí ele foi comendo devagarzinho, e aí o padeiro falou: quer saber? Tem uma outra vila aqui que é maior. Eu acho que eu vou abrir uma padaria lá. Ele continuou aqui vendendo o pãozinho dele. Pequeno, aos poucos ali, aí aquele cara estava comprando, mas ele abriu uma padaria na vila maior. O pessoal da vila ficou empolgado quando viu a construção. Você viu aqui que já ficou. Só que eles não sabiam o que era o pão, eles não sabiam o que era a padaria. Quando aquele padeiro começou a montar a loja ali, montar toda a parafernália, colocar forno, todo mundo passava na frente e falava: o que será que vai sair daí? Até que chegou o dia que ele começou a fazer pão. E aí o que chamou a atenção do povo? O cheiro. Olha para a pessoa do seu lado e fala: o cheiro. Quando o povo sentiu o cheiro, virou uma confusão. Roger, isso aqui é a padaria que está abrindo. Ele já ficou em volta, ele ficava na porta esperando, que dia que abre, que hora que vai abrir, formou até fila. Ele ficou esperando, e quando ele viu o primeiro pão saindo, ele comeu rápido, foi voraz. Por quê? Ele ficou, meu Deus, eu vou até ficar meio longe, que é perigoso isso. Ele engasgou, gente. Intercede aí. Mas o que aconteceu? Presta atenção. Eu vou te contar essa história de uma outra forma,
com a tecla SAP para você entender. Existia um homem chamado Paulo. E Paulo vivia no meio de judeus. Ele era romano, mas vivia no meio de judeus. E todo mundo só pregava para judeus. Era uma vila, era um povo, era uma população pequena. Mas o que acontecia? Os próprios judeus começaram a não dar tanto valor assim para o pão que era servido, para a evangelização que era servida. E o que Deus chamou Paulo a fazer? Sair do meio dos judeus e abrir uma padaria para nós gentios. E aí a gente morrendo de fome. O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que você fez quando conheceu a Jesus, querido? Nada? Nada? Cadê o glória a Deus de verdade? O cheiro atraiu a nossa atenção e nós fizemos como o Roger. A gente veio voraz. É ou não é? O primeiro amor, aquele lance que você não quer perder um culto, não quer perder a presença de Deus, quer ver os milagres acontecendo. E isso tudo mostra o quê? Que Paulo, ele não foi guiado por Deus para pregar aos judeus, mas foi guiado para ir aos gentios, que somos nós. Por isso nós fomos alcançados. Aplauda o Senhor bem forte. Obrigado, obrigado. Quer levar seu pão? Pode levar. Fica à vontade. Você não, chega. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente pensa que o chamado é simplesmente falar de qualquer forma, é falar de Jesus de qualquer forma, mas mais do que isso, cada um de nós tem um propósito específico direcionado por Deus. Existiam discípulos como Pedro que pregavam para judeus, mas Paulo foi levantado a sair daquela cidade, ir para outros lugares, a fazer grandes viagens e pregar o evangelho, abrir padaria em tudo quanto é lugar e meter pão nas pessoas até a gente ser alcançado. Você pode dar um glória a Deus por isso? A questão é que ele não fechou simplesmente a visão dele. Ele era um grande padeiro. Ele entendeu o propósito de Deus naquele pão. Ele entendeu que as boas novas poderiam trazer total transformação. Ele passou de Saulo, o perseguidor de Cristo, a Paulo, o perseguido por outros que não gostavam de Cristo. Não é ou não é? Sim ou não? Isso a gente vê em Isaías 61:1. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Você pode dar um glória a Deus de verdade por isso? A questão é que foi através da padaria de Paulo, que começou a levar pão aos que não tinham acesso, que nós pudemos provar do melhor pão de todos, que é o pão da vida. O pão da vida, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá o próximo dia, aquele que nos dá a provisão no nosso dia a dia. E olha para a pessoa do seu lado e diga: esse pão, quando chegou na sua vida, mudou completamente as coisas. E aí que tá. Tem gente que olha para o tamanho de algumas padarias, como a de Paulo, vamos colocar assim, e pensa assim: eu não fui chamado para ter uma padaria como a de Paulo. Vamos pensar, você fabrica pão em casa, e aí você começa a vender o pão, do nada você quer ser, sei lá, uma padaria Kennedy. Como que você vai concorrer com uma padaria Kennedy? Existe possibilidade? Não, a princípio não. Se nós simplesmente começarmos a entender que a gente tem que ser como Paulo, a gente vai parar no caminho. Mas sabe qual é a verdade? Existem chamados específicos. Eu vou repetir. Existem chamados específicos. Existe chamado para algumas pessoas como Paulo, que eram grandes padarias, que davam alimento a centenas de milhares de pessoas. Mas da mesma forma que Paulo fazia o pão da evangelização e distribuía por onde ele passava, sabe aquela pessoa que faz o pãozinho em casa e divide para a família? Não é o mesmo pão? Tem gente que foi chamado para ser grande padaria e tem gente que foi chamado para fazer o pão em casa, mas alimenta da mesma forma, transforma quem come da mesma forma, traz provisão de todas as formas. Eu estava orando sobre isso durante na verdade não sei mais nem que horas são, mas foi durante hoje, eu acho. E aí nesse processo eu via claramente pessoas olhando como se falassem assim: eu não sou alguém que tem condições de ser como Paulo, porque eu sou pequeno,
porque eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei escrever cartas como Paulo escreveu, eu não sei fazer a diferença como Paulo fez, mas você foi chamado para fazer a diferença onde você está. Deus me mostrava claramente pessoas tirando o pão do forno, colocando em cima da mesa, e a família sentando, e o pão que você produziu, alimentando a sua família. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Deus te chamou para mudar primeiro a tua casa, primeiro a tua família, primeiro os teus, e depois Ele continua fazendo o processo dele para fora. Não perca tempo olhando para os outros e dizendo, eu queria ser como o apóstolo. A padaria do apóstolo, a mega padaria do apóstolo, não é a sua mega padaria. O chamado dele não é o seu chamado, mas você tem um pão produzindo a todo momento, se você quiser. Esse chamado é teu. Você pode olhar para a pessoa e falar, esse chamado é teu? Se eu produzo algo, eu sou discípulo de Cristo. Se eu produzo algo, eu sou... Meu Deus, vocês dormiram, vamos comigo. Se eu produzo algo, eu sou discípulo de Cristo. Se eu produzo algo, eu sou... A Bíblia é clara que se nós somos discípulos de Cristo, nós damos muito fruto. É isso. E se eu dou fruto, se eu gero, se eu transformo pessoas, automaticamente esse é o propósito de Deus para a minha vida, onde eu for, onde eu estiver plantado. Se você está plantado aqui na Aliança da Paz, eu, com os meus olhos espirituais, posso ver um pomar cheio de árvores dando frutos. Você está na sua célula, dê fruto. Você está na tua família, dê fruto. Você está na escola, está na faculdade, dê fruto. O chamado de Deus é completo para que nós possamos dar fruto. E aí a gente vê em Marcos 16, 17. Nós fomos chamados a dar fruto. E por darmos fruto, nós somos discípulos de Cristo. E aí entra Marcos 16, 17, fala assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora era a hora da prática, entendeu? Mas com Deus não tem essa não. Sabe aquela que você programa, que você entende aquilo que você está fazendo, que você coloca hermenêutica. Deus pega a sua hermenêutica e joga fora. Ele fala o seguinte, os meus sinais seguirão aqueles que crerem. E aí que está a questão. Pensa comigo, se eu falar, Henrique, vem aqui. Vem aqui. Ele pode vir até mim, mas ele vai me seguir? Vindo dali até aqui, ele está me seguindo? Não, eu estou parado, ele só veio até mim. Repete comigo, venha a mim. Agora, quando fala nesse versículo, que os sinais seguirão aos que crerem, o que quer dizer? Que eu estou em movimento e ele me segue. Você entendeu? Você entendeu? Eu vou repetir para você, Deus não te chamou para estar estático, mas os sinais te seguem à medida que você está em movimento. Por que os sinais acompanhavam Paulo? Por que os sinais acompanhavam Paulo, seguiam Paulo? Porque ele estava sempre em movimento. Ele não parava. Você vê que uma hora ele estava em um lugar, outra hora ele estava em outra hora ele estava preso, mas ele não parava, ele continuava em movimento. Sempre que você está em movimento, os sinais te seguem. Sempre que você se movimenta, os sinais correm atrás de você, as bênçãos correm atrás de você. E isso tudo são projetos de Deus sobre a tua vida. Agora você me pergunta, tá, até aí você falou muita coisa sobre o pão, você falou sobre algumas partes do pão, e os sinais são o quê? Tem gente que olha para o pão e pensa que o pão, olha esse pão, gente. O pior é que é, Roberta. Roberta já regalou o olho ali, é de verdade? É de verdade. Tem gente que olha para o pão e pensa assim, o pão é gostoso? Sim ou não? O pão está bonito? Nossa, gente. O pão está cheiroso ou não está? Está cheiroso ou não está? Está cheiroso, gente. Está cheiroso de verdade. O pão está cheiroso. É algo que chama a atenção. O que seria esse pão? Na sua opinião, o que seria esse pão? Se a gente está falando de evangelização, boas novas.
Jesus não é Jesus. A palavra não é a palavra. Discípulo não é discípulo. Tem gente que pensa que os sinais que Paulo fazia eram o pão completo. E ele entregava para as pessoas os sinais. Ele fazia os milagres. E aí o que a pessoa pensa? Que os sinais, os milagres, as maravilhas são tudo que existe dentro da palavra de Deus como algo especial. Então você se foca simplesmente no sobrenatural, nos sinais que podem acontecer como tudo aquilo que era. O que é a Bíblia? São sinais, são prodígios, são maravilhas. Não, você está confundindo. A Bíblia é clara que nós temos que lutar pela nossa salvação, sim ou não? A salvação é o todo. A evangelização é o pão completo. E o que seriam os sinais que Jesus usava, que Paulo usava? É o cheiro. Por quê? Vou te explicar de uma forma bem simples. Quando Jesus chegava nos lugares e começava a fazer os sinais, o cheiro do pão fresco fazia com que as pessoas corressem atrás dele. Corressem para ver o que tinha para acontecer. E as pessoas ficavam como o Roger na porta da padaria, na fila. Nem sabe que hora que vai sair o pão quente. Nem sabe que hora que vai sair de verdade o pão que ele mais gosta. Mas já estavam na fila, por quê? Porque o cheiro era intenso. O cheiro era intenso. Quando a gente fala de sinais, a gente fala de algo que chama a atenção, que desperta em nós o desejo. E aí o que acontece? A pessoa fica faminta. Pensa comigo. Depois que você almoça e você vai na porta do cinema e sente o cheiro da pipoca do cinema, não te dá vontade de comer pipoca? Dá ou não dá? Eu sou assim. Por quê? Porque o cheiro mexe com você. Quando você já acabou de comer e passa na frente de uma padaria que está saindo aquela fornada de pão, você sente o cheiro, o que acontece com você? Você compra. Te tira daquela realidade. Você não pensa que você acabou de comer, você pensa, depois eu vou ter fome. Não é? Você fica tão faminto que você vai lá dentro, fica na fila e compra o pão. Quando nós mostramos sinais como os sinais que aconteceram aqui antes, nada mais é do que o cheiro, o perfume do pão. E aí o que acontece? A pessoa vai desejar aquele pão, vai sentir aquele cheiro e vai desejar demais. Quer ver? Vem cá, sente o cheiro de novo. Te dá vontade de comer? Pega um pedaço. Te dá vontade de comer o cheiro? Pega um pedaço. Vem cá, quem quer sentir o cheiro, vem aqui perto. Não quer? Quem quer sentir o cheiro, vem aqui perto. Quer um pedaço? Pega aí. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Pega um pedaço. Mano, sente o cheiro. Sente o cheiro. Não, tem que sentir o cheiro. Antes de pegar, tem que sentir o cheiro. Sente o cheiro. O cheiro é bom, gente. Não é por nada, não. Sente o cheiro, Léo. O que eu estou mostrando aqui? O cheiro produz em você vontade de comer. Se você fosse pela realidade, vamos pensar a realidade? Você não sabe onde eu pus a mão. E se eu não lavei a mão 3 dias? Ninguém se importou com isso. Ninguém se importou com isso. Por quê? Porque o cheiro produz um instinto em você. O cheiro produz o instinto de você querer um pedaço daquele pão. Quando você tem sinais te seguindo, você está pronto a produzir esse desejo nas pessoas. E é isso que Deus tem para você. Ele quer que você seja o maior padeiro da sua vila. Ele quer que você seja o maior padeiro de São Bernardo. Que você produza, que você gere, que as pessoas tenham vontade de comer desse pão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E como que isso acontece? Como que isso é gerado? Só tem uma forma: você buscando e clamando a Deus. Tem gente que fala que milagres não acontecem mais, que o sobrenatural não acontece mais, que pessoas que estão mancando têm que ir no médico, ficar com a perna engessada, fazer cirurgia, esperar 5 meses de recuperação. Peraí, você ouviu alguma coisa diferente aqui hoje? Tem gente que fala que com 40 dias de dor no ombro, só injeção para poder tirar a dor.
só fazendo cirurgia no nervo para voltar o ombro. Você viu alguma coisa diferente aqui hoje? Os sinais seguirão aqueles que crerem. E é isso que eu te convido a fazer hoje, a crer. Se você crê que Deus é Deus, se você crê que Deus é aquele que pode gerar vida em você, se você crê que milagres podem acontecer através de você, para que você chame a atenção e gere frutos, essa é a hora de você produzir a diferença na terra, de você passar nos lugares e a pessoa ir assim atrás de você. Meu Deus, que cheiro é esse? Eu quero o teu pão. Roberto, eu quero o teu pão. Eu quero o teu pão. Eu quero o teu pão. O cheiro te faz ter fome. O cheiro. Por isso eu quero que você fique de pé agora. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não estou aqui para trazer uma palavra de empolgação para você, mas eu estou aqui para destravar algo na tua vida, para liberar algo sobre você, para que você seja um evangelista como Paulo foi. Paulo usava as ferramentas que Deus tinha dado a ele. Paulo usava aquilo que Deus colocou no coração dele para produzir mudança. Fecha os seus olhos. Esse é o momento que você vai começar a pedir para Deus simplesmente uma coisa. Senhor, eu quero ter sinais. Eu quero ter o sobrenatural. Eu quero ter os milagres. Eu quero ter o poder. Eu quero ter a unção do Senhor. Eu convido a todos os obreiros a começarem já a andar na igreja agora. Eu não preciso dirigir uma oração para que você toque nessa pessoa e ela sinta alguma coisa. O sobrenatural já está aqui. E agora é a vez de você fazer a sua parte. Agora é hora de você viver o sobrenatural. Se você tem vontade de verdade, se você tem fome de verdade, Deus vai colocar na tua mão da forma certa. Se você deseja isso, você vai receber. E eu não estou falando com pessoas que querem simplesmente comer o pão, mas eu estou falando com uma geração levantada por Deus para produzir os pães, para gerar vida, para ser a diferença. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Você não precisa controlar o Espírito Santo. Você não precisa fazer com que ele sempre haja da mesma forma em você. O Espírito Santo, ele se move do jeito que ele quer. Oh, na caminhada lá, caminhada lá, Vem, Espírito Santo. Vem,